Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. E hoje falaremos aí sobre um tema importantíssimo que é vivendo o fervor espiritual, baseado aí na lição de número 9 da revista da editora CPAD. Para começar, vamos lá para o nosso texto áureo, queridos, que está aí em Efésios 5:18 e diz aí: "E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." Temos também a verdade prática, que diz aí: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Também temos a nossa leitura bíblica em classe, que está lá em Efésios, capítulo 5, versos 15 ao 20. E dando início aí à nossa introdução, tá? Vamos começar a falar um pouco sobre esse tema. E eu quero, já na introdução, aproveitar para agradecer a todos vocês, tá? Amigos aí do canal, vocês estão aí comentando, assistindo, compartilhando. Deus em Cristo vos abençoe poderosamente, é uma honra para nós, é um prazer muito grande ter vocês aqui conosco. Vamos lá então, a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2:4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Então daí, querido, vamos falar um pouquinho sobre o fervor do Espírito Santo de Deus, essa vida plena, essa vida cheia, essa vida carregada aí do poder do Espírito Santo de Deus, para fazer a obra de Deus e, é claro, melhorar a cada dia mais o nosso devocional, ou seja, a nossa vida com Cristo, Muita gente precisa entender que a questão não é sempre o nosso trabalho no que tange evangelização, pregação, mas também a nossa vida com Deus precisa ser todos os dias e a cada dia cheia do Espírito Santo. Nós precisamos demonstrar e mostrar às outras pessoas que estão ao nosso redor que o Espírito Santo está agindo, está atuando em nós. E para isso, é claro, precisamos viver no fervor, viver aí na graça a cada dia mais do Espírito Santo de Deus. E é isso que a gente vai falar um pouquinho de maneira breve aqui nessa lição. Para começar, vamos lá. A importância da devoção pela palavra e oração. E para começar, vamos ver aqui o nosso primeiro subtópico que vai dizer devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo com o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum. Então, para começar, gente, o que seria devoção a princípio? Quando a gente fala de devoção aqui, a gente não está dizendo a princípio numa devoção, como nós vemos aí, algumas pessoas fazem devoção a pessoa, ser devoto a alguém. Mas a ideia aqui é levar uma vida santa, uma vida pia, uma vida agradável diante de Deus, uma vida de total zelo para com as coisas de Deus. Esse é o ponto, É apegar-se a cada dia mais a tudo aquilo quanto o Espírito Santo nos tem dado como ali munição, como assim a gente poderia dizer, para a cada dia mais desempenharmos melhor o nosso papel na chamada batalha da fé, a vida na fé, a vida com Deus, a vida com Cristo. Isso é devoção. A gente costuma falar em nosso devocional, que é o nosso dia a dia. Então o nosso devocional é o quê? Uma vida zelosa pelo Espírito, uma vida zelosa pelas coisas de Deus, uma vida buscando tudo quanto o Senhor Deus nos tem dado de maneira plena e gloriosa. E para a nossa vida como cristãos, uma vida zelosa, uma vida de devoção, é aquela vida onde nós precisamos entender alguns pontos importantes que Deus nos dá. Um deles é a oração. Nós precisamos ter um zelo pela oração. A gente sabe que nos dias que vivemos, o desejo pela oração ele deve aflorar e crescer a cada dia mais em nossas vidas. Muitos são aqueles que não têm mais força, não têm mais ânimo, não têm mais vigor para orar, aqueles que não têm mais prazer na oração, não têm mais aquele desejo, a busca pela oração. Então nós precisamos, com devoção, a cada dia mais buscar a oração. Devemos ter zelo, devemos estar apegados à oração. Ok? Outra coisa que é importante também é a palavra de Deus. Muitos já não vivem mais pela palavra, muitos já não vivem mais à luz da palavra, muitos já não querem mais buscar aquilo que a palavra de Deus nos ensina como certo. E outro ponto importante também é o apego pelo jejum. Ou seja, jejuar, gente, nada mais é do que lutar contra a nossa carne. A nossa carne pede algo e um exemplo disso é a alimentação. Nossa carne precisa se alimentar. Sem os nutrientes necessários, a gente acaba morrendo, perecendo. Então, muitas vezes, jejuar é o quê? É dizer para a carne que mais importante para ela do que o alimento, que a nutre, que a mantém, é buscar a presença de Deus, é a face do Senhor. Então, jejuar é uma luta espiritual muito grande, é o nosso espírito pelejando, degladiando, lutando contra a carne. E quando nós jejuamos, estamos dizendo que nosso espírito está vencendo a carne, nossos desejos, nossos prazeres ficam de lado. O mais importante para nós é a busca real, plena e gloriosa, a presença majestosa do Senhor. Então, no que tange aqui esse primeiro subtópico, devoção.
nós precisamos cuidar do nosso devocional. Em que área nós trabalhamos o nosso devocional? No que tange questão prática, então a gente precisa orar, buscar na palavra e a palavra, buscar a palavra e na palavra e também jejuar. Tudo isso aponta para o nosso devocional. Esse é o ponto que a gente precisa entender aqui dentro desse primeiro subtópico. Devoção é isso. Devoção é se apegar ao que Deus nos manda que apeguemos. Nesse caso aqui, oração, palavra e jejum. Então, devoção ainda também é dedicação, é zelo, é fazer por amor, tá? Então, o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum precisa ser todos os dias e a cada dia sendo posto em prática, tá? A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. E dentro disso, gente, orar, buscar a palavra e jejuar, todos esses três quesitos, né, todos precisam andar juntos, é claro, a gente chama de Job, né, Job, jejum, oração e Bíblia, mas a questão base é entender, eles precisam andar juntos, ok? Mas eles devem ter uma motivação correta, porque tem gente que ora, busca a palavra e jejua para motivos errados. Deixa eu dar alguns exemplos práticos aqui para ficar mais fácil na aula. Tem gente que ora e Tiago fala que muita gente não sabe pedir, não sabe orar, porque a gente muitas vezes ora em motivos errados. Tem pessoas que só oram para bens materiais, só buscam bens materiais, né? Faz uma oração, Senhor, me dá, Senhor, me dá, aumenta, amplia, alarga, como alguns dizem, a minha tenda, me dá. E não é uma oração correta, tá? A gente precisa orar para que Deus nos capacite, para que a gente consiga viver a vida plena e santa diante dele. Orar para que a gente consiga também executar o trabalho dado a nós por ele, que é cumprir o ID. Então nós precisamos orar de maneira correta, tá? E outro ponto interessante também, nós precisamos buscar a palavra, mas toda a palavra, a fim de que aprendamos com ela o que fazer e o que não fazer. Mas tem pessoas que são seletivos quanto a textos e usam esses textos como pretextos para conseguir granjear coisas também. Olha um erro aí. E por fim, jejuar. Tem gente que jejua e muitas vezes não são ensinados, instruídos por seu líder o que é realmente o jejum. O jejum, gente, é uma batalha na qual, como eu já disse aqui, reitero, é a questão de que nosso espírito é vencendo a carne. Mas tem pessoa que jejua bicicleta, moto, carro, casa, emprego. Amém. Quer jejuar por isso, irmão? Se esse é o seu propósito, jejum, mas entende uma coisa principal: o jejum não é tecnicamente para isso. Jesus Cristo não foi lá para ficar 40 dias lá no deserto jejuando para sair de lá rico, farto, cheio de coisas. Ele jejuou para vencer ali a carne, vencer o velho homem. Ou, no caso dele não, desculpa, perdão, né? Jesus não tinha um velho homem, mas para nós serve como vencer o velho homem. Peço perdão aqui, tá? Mas Jesus foi lá para vencer a carne. Esse é o ponto interessante, tá? Nos ensinar vencer e nos ensinar a vencer, como ter essa firmeza, tá? E para nós, serve-nos para vencer o velho homem, vencer a nossa carne, todos os dias e a cada dia. Então qual é o ponto principal aqui, gente? Nós vamos entender o seguinte, que a nossa motivação deve ser a correta, não para se exibir. Tem pessoas que oram muito, olha, eu oro, já pega o microfone falando, eu oro tantas horas, eu oro um monte, eu oro no vale, eu sou isso. Nem bem começou a ministrar a palavra de Deus, já passa 10 minutos só falando de si. Eu oro, eu sou aquilo, eu oro, porque comigo é assim, pelo amor de Deus. Eu jejuo tantos dias, eu passo 4 dias sem comer nada, 5, 6 dias e tal. E o homem Bíblia, né? E comigo aqui, eu conheço tudo. Pra quê, gente? Decora. Às vezes, lê um texto, sai 40 minutos falando texto decorado da Bíblia e não aplica nada e a gente acaba não entendendo nada. Então, motivação correta, motivação certa é o ponto da devoção. Segundo ponto, a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. Qual jargão é esse aí? A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Que ponto interessante, gente. Realmente, a oração é a chave da vitória. Porque orar, muitas vezes, portas que estão fechadas dentro de nós, situações que estão muitas vezes contrárias, difíceis a nós, complexas, muitas vezes distantes de nós. Se a gente orar a Deus, através da oração, Deus ele move, Deus ele faz as coisas acontecerem na nossa vida, né? Paulo diz, por essa causa me ponho de joelhos. Precisamos orar. Paulo também disse, orai sem cessar, né? Então nós precisamos orar. O ponto é entender isso. A oração é quem vai mover o céu. Ana orou, né? Ainda que tenha buscado muito tempo, lutou ali mais de 20 anos para ser mãe, e numa oração tremenda, cheia de Deus, se entregou naquela oração, ela sai dali com a vitória, né? Isso é importante, né? Oração é o ponto. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Então, tem gente que diz que é espiritual. Por quê? Porque sapateia na igreja, sai correndo, fala língua estranha e é muito fazendo, né? Eu costumo dizer isso aqui com todo respeito. O crente chupa cana, né? Só porque faz isso aqui na igreja, já está dizendo que é espiritual? Não, irmão. A vida espiritual é uma vida de devoção, palavra de Deus, oração, jejum, consagração e vigilância também, em primeiro lugar, vigilância.
Tem gente que não vigia só porque faz alguns barulhos diferentes, alguns movimentos, bate o pé forte na igreja, é espiritual. Não é por aí não é assim que a banda toca não. É preciso muito mais que isso para ser espiritual. Então vamos lá. Então a gente entendeu uma coisa, não tem vida espiritual sem oração, vida abundante sem oração. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha um hábito de orar. Então Jesus, sendo Deus, orava. Olha que coisa tremenda. É claro, 100% homem, 100% Deus. Mas ele orou para quê? Para ensinar-nos a orar. Para ensinar-nos a eficácia e a necessidade da oração. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. Então, oração, gente, deve ser algo espontâneo. Não deve ser uma questão, uma reza, ou focado num ponto que muitas vezes não traz lucro e benefício nenhum para o reino de Deus. Talvez só traz lucro para mim. Mas precisa ser algo espontâneo. Isso é importante, tá? Particular, porque mais que a gente ore com a igreja, mas nós precisamos orar. Tem gente que só ora quando a igreja se põe a orar. Quando a igreja faz um propósito de oração, aí ele vai. Se a igreja ficar 6 meses sem fazer um culto, um propósito de oração, então essa pessoa não ora. Não é por aí, é particular. Cada um e todos nós devemos orar. Cada um de nós e todos nós devemos orar. Ok? É claro que se a igreja fizer uma campanha de oração, vamos lá orar também. Mas cada um de nós é algo particular também. E espontâneo, a gente precisa orar de maneira espontânea, falar com Deus, conversar, dialogar com o Senhor. E também contínua, não dá para parar, não dá para fazer 7 elos de oração e ficar 10, 15, 20 anos sem orar depois. A gente precisa orar de maneira contínua, todos os dias. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Então também outra coisa, gente, ler a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus também nos dará sabedoria e prudência para vencer as adversidades. Vamos lá? O viver sabiamente. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Então o que é interessante, gente? Viver de maneira sábia. O que é viver de maneira sábia? Então a gente entende aqui que Paulo fala do nécio, né? Aquela pessoa que é nécia, aquela pessoa que deixa de ser sábio, né? E Paulo usou uma palavra grega que eu não tenho tempo aqui, estou gravando o vídeo com pressa, atrasado, né? Para você que muitas vezes vem no vídeo e comenta lá embaixo, era para ter gravado antes, tive uma semana corrida, né? Estou cuidando da saúde da minha mãe, né? Devido a essa questão, ela pegou aí Covid, então a gente está lutando aí, graças a Deus, já passou o período do Covid, mas estamos fazendo um tratamento com ela e eu, é claro, priorizei estar cuidando da saúde dela e só hoje eu tive tempo hábil de estar aqui gravando o vídeo. Então peço que vocês aí que estão assistindo, orem pela minha mãe, tá? E peço perdão, é claro, pelo atraso. Não sou de fazer isso, então peço perdão a todos vocês. Continuando aqui, então vamos lá, o que é o ponto aqui? Paulo está contrastando essa questão da sabedoria cristã e com a chamada o que? Insensatez dos pagãos. Então Paulo está dizendo de um lado, o cristão verdadeiro, genuíno cristão, ele é sábio. E o pagão não está nem aí para as coisas, é insensato, é nécio, é tolo, ele age de maneira sem pensar, impensada, não calcula as coisas para fazer. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparentes vantagens como o mundo faz. Então, por isso a gente entendeu uma coisa, o cristão precisa ser sábio. E quando o cristão é sábio? Ele é sábio quando ele busca a Deus para tomar suas decisões. Então eu preciso decidir algo, tomar uma decisão, preciso fazer algo. É claro que eu tenho que buscar primeiramente a Deus. Davi é um grande exemplo disso. Davi orava antes de uma guerra, de uma batalha, uma peleja. É claro que tem aquele caso lá, aquele caso à parte, onde ele caiu, ele errou, um Batseba que gerou. Mas geralmente, normalmente, Davi orava a Deus. Uma batalha terrível que ele tinha contra os filisteus, ele buscou a Deus. Senhor, vou, não vou. Deus agora deu a direção que passaria pela copa da Moreira. Então a questão é entender isso aqui, gente. Uma decisão precisa ser primeiro analisada diante de Deus. A gente precisa orar para tomar as nossas decisões, buscar direção de Deus para tomar nossas decisões. Atitudes, vou fazer algo. Eu não posso fazer de maneira impensada, eu preciso que Deus me direcione as minhas atitudes. Outro ponto, e não ficar focado em aparente vantagem. Achar que está ganhando, não, porque eu estou ganhando, estou me dando bem, ok? Mas muitas vezes aquele ganhar pode ser algo só aparente. Parece que estamos ganhando, estamos perdendo. Então tem gente que acha que está bem, acha que está vencendo, acha que está ganhando, quando na verdade só está perdendo, só está indo ladeira abaixo. Então nós precisamos ter o quê? Sabedoria de Deus. E o mundo é o contrário, o mundo o mundo toma decisões impensadas, age de maneira ruim, toma atitudes que muitas vezes não era para ter tomada, e tudo que para ele está sendo vantagem, ele mergulha de cabeça naquilo que é para ele uma vantagem. E nós precisamos estar atentos com isso, tá? Então o cristão precisa estar muito atento a essas questões, ok? O cristão não pode se analisar com a aparente vantagem. Deixa eu dar um exemplo aqui. O cristão comprou algo e viu que a pessoa deu troco a mais. Então o erro não foi meu, o erro é dele lá. O erro é dela que errou, a pessoa que errou, não tem nada com isso. Me deu, não, vai lá e devolve. Não é porque você está achando, não, eu ganhei, o troco foi a mais. Não, isso é uma vantagem aparente, mas não é uma vantagem. Isso é uma desvantagem. E é um ponto, né, algo a mais para ser usado contra nós lá diante de Deus como juízo. Então a gente tem que ficar atento, ok? Atentos a esse ponto. Continuando aqui, vamos lá. Remindo o tempo. Verso 17. O verbo remir significa o quê?
comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, e a palavra kairos, né? Tempo no sentido de que ocasião e oportunidade. Então, para começar, o que é remir, gente? Remir significa isso aqui, comprar de novo. Eu perdi algo, vou lá e resgato, comprei, é meu de novo. Trazer de novo para mim, recuperar o que eu perdi. Resgatar, trazer de volta, aproveitar também o melhor possível. O negócio, enquanto está em minhas mãos, eu preciso aproveitar, usar bem. Esse é o ponto. Então a gente precisa remir. O que é remir o tempo? Remir o tempo é isso, é aproveitar bem o tempo que nos é dado. Cada oportunidade que vem a nós precisa ser aproveitada por Deus, aproveitada por nós diante de Deus. Nós temos aqui a palavra tempo, né, para dar a ideia de quê? E a palavra tempo lá que Paulo usou não foi a palavra cronos, porque cronos é tempo contado, tempo, como o nome já fala, cronos, cronológico, computado, aquilo que nós contamos. E cronos são tempos que surgem, né? Porque a gente muitas vezes foca essa ideia de kairos, melhor dizendo, ser o tempo de Deus, kairos, tempo de Deus. Então, a questão de kairos, quando o sentido é usado para o homem, a questão humana, aponta para um tempo que a gente não tem controle sobre ele, coisas que surgem, que nós não conseguimos, como humanos, contar ou controlar. Então, é um tempo que a nós é incontrolável, é chamado, quando é para homem, de kairos também. Então, kairos não é só o tempo de Deus, kairos também é um tempo que surge para o homem, na qual Deus o dá, e ele não tem capacidade de administrar ou contar. Então, como é que a gente faz? A gente precisa aproveitar esse tempo. O nome disso é oportunidade. A oportunidade é um kairos. Deus nos dá uma oportunidade. A oportunidade vem, a gente está buscando uma coisa a vida toda, então a gente tem aquele tempo para usufruir aquilo e fazer aquilo de maneira sensata. E quando a gente não faz, não toma posse, não abraça aquele tempo que foi dado, a gente perde a oportunidade. Então a gente perde muitas vezes os kairos que Deus nos dá, que são as oportunidades, ocasiões boas que Deus nos concede. Então nós precisamos remir o tempo. O que é remir? Remir é resgatar esse tempo. E tem como? Uma vida sem Deus. Nós passamos uma vida inteira, quando não conhecemos o Senhor, sem Deus. Quem se converte, o que ficou para trás sim, é vida tempo perdido, porque viveu, mas se não fosse a conversão, essa pessoa iria direto para o inferno. Então, ainda que ela tenha feito muitas coisas aparentemente boas aqui na terra, ela tinha na sua frente lá um inferno preparado, a perdição, lago de fogo. Mas aí ela conheceu o Senhor. Então, o que ela precisa fazer? Se eu usar bem o tempo que Deus está me dando hoje, é a forma de eu ter remido, resgatado. Então, quando eu conheço o Senhor, eu paro de perder tempo. Resgatar o tempo e entregar a vida para o Senhor. Então, o que é remir o tempo? Aceitar a Jesus é uma forma de remir o tempo. Porque quando eu aceito Jesus, embora eu não tenha máquina do tempo e possa voltar lá atrás, e Deus não me deu a oportunidade de voltar lá atrás, eu posso, a partir de hoje, fazer tudo certo agora e tudo certo daqui para frente. Então, eu estou remindo o tempo. Então, entregar a vida a Deus é uma maneira maravilhosa de viver um novo kairos, o tempo, oportunidade diante de Deus. Vamos fazer isso aqui, remir o tempo, tá? Trazer, não posso voltar lá atrás, mas posso fazer bem aqui hoje. Deixa eu dar um exemplo só para fechar essa parte. O ladrão da cruz. Ele não poderia descer da cruz e viver a vida dele desde a infância. Ele não poderia voltar para a barriga da mãe dele e fazer tudo certo, depois que ele conversou com Cristo. Mas quando ele entregou a vida para Cristo, ele entendeu o que eu não posso voltar lá atrás e fazer certo. Mas se eu fizer certo agora, se eu disser para ele, ei, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Se eu me entregar a ele agora, se eu entender quem ele é agora, eu poderei, pelo menos hoje, fazer o certo e daqui para frente ele muda o meu viver. Foi o que aconteceu. Ele não poderia descer da cruz. Então esse ladrão resgatou, ele comprou novamente para ele o tempo. O ladrão da cruz remiu o tempo. Como? Entregando a vida para Cristo Jesus. Vamos lá. Tópico 2, a importância em manter-se cheio do Espírito. E já desde já, gente, peço perdão porque eu estou falando rápido, às vezes você pode perceber que eu estou lendo, atropelando até a leitura, porque hoje é sábado, a IBD amanhã, eu corri a semana inteira aí cuidando de afazeres, questões ligadas à minha família, minha mãe, e agora eu estou gravando as pressas. Então, se você perceber que eu estou meio agitado, me ajuda e ora por mim, em nome de Jesus. Vamos lá. A importância em manter-se cheio do Espírito. E não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como uma Septuaginta. A Septuaginta, primeira tradução grega do Antigo Testamento em hebraico, diz assim, não olhes para o vinho. A ideia por trás disso é isso aqui. Embriagar é olhar para o vinho. O provérbio fala disso lá. Esses termos, essa ideia de insensatez, uma vida ruim, uma vida forte, embriagar-se, ou seja, entregar-se ao vinho e daí por diante ser guiado por ele, aponta para o quê? É algo que é incompatível à ética cristã, mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraças. Ou seja, essa ideia de o que é embriagar com vinho aqui? Depois que o Paulo fala, não vos embriaguei com vinho. É claro que esse ponto, gente, não cabe aqui para essa aula hoje, se o crente pode tomar bebida alcoólica ou não.
ok? Não é para essa aula, não é para esse ponto, não é só isso com isso que Paulo está em mente agora, não é sobre isso que Paulo está focando. Paulo fala mais a questão de encher do Espírito, ele faz um contraste entre uma coisa ou outra, entre a pessoa fazer as coisas guiada pela bebida e outra fazer as coisas guiada pelo Espírito, a diferença que há entre ambas, tá? Então, por isso é que eu não vou tocar nesse assunto nessa aula sobre beber bebida alcoólica ou não. Você sabe que já, por me conhecer pela minha índole, você já sabe qual é a resposta, né? Se o crente pode ou não. Mas aqui não é para essa aula, ok? Caso você deseje falar a esse respeito, meu contato tá aí, você manda um zap, a gente manda um áudio aí e conversa. Ou futuramente eu possa ser que eu grave um vídeo só sobre esse tema aí. Mas voltando aqui. Então o que Paulo quer fazer aqui? Não vos embriagueis com vinho. Paulo está dizendo o quê? Não deixa a sua vida ser guiada pelo vinho. Porque o vinho vem, bebida inebriante, ela toma conta do sentido da pessoa, a pessoa faz as coisas. Tem aqueles que nem lembram depois do que fez. Então Paulo quer focar o quê? Que quem anda guiado pelo Espírito faz coisas inexplicáveis, o Espírito Santo lhe usa poderosamente, mas essa pessoa está sóbria, essa pessoa está ali entendendo, essa pessoa se deixou entregar, é um culto racional, a pessoa entende o que está acontecendo. Que é o contrário, né? O contraste aí com o vinho. O vinho, a pessoa, tem gente que quer fazer um negócio, não tem coragem, se faz valer da bebida alcoólica. Outros escondem atrás do bafo da bebida, cheira a bebida, só põe na língua, finge que está bêbado, faz um monte de besteira e depois joga a culpa na bebida. E é uma questão diferente aqui quando o assunto é o Espírito Santo. Nós sempre faremos as coisas certas, corretas, porque quando nós enchemos do Espírito, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, ao contrário de quem se embriaga. Vamos lá? Mas enchei-vos do Espírito. Eu comecei a falar e vou terminar aqui. Essa expressão indica o quê? Renovação, encher-se. Novo enchimento do Espírito. Isso é maravilhoso. Então o que é encher do Espírito? Encher do Espírito é se doar para o Espírito, é se entregar para o Espírito sem reserva alguma. É deixar o Espírito nos preencher e nos usar poderosamente. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados no Espírito Santo, têm o Espírito Santo. Isso aqui é claro, gente. É claro que você que está estudando, você que está lendo, eu tenho certeza que está assistindo essa mensagem já sabia disso, mas ainda há pessoas que pensam que só são cheios do Espírito Santo, só tem, melhor dizendo, o Espírito Santo, é claro, quem é pentecostal. O Espírito Santo é algo unicamente exclusivo para o pentecostal, né? Único, exclusivamente para o pentecostal, quando na verdade não é assim. Todos aqueles que têm a salvação em Cristo Jesus têm o poder, têm a unção, têm o Espírito Santo na vida deles, mas é claro que uma vez que você busca o batismo, o renovo, aí Paulo fala deixar-se encher, essa plenitude, é o Espírito Santo não só agindo em nós, mas agindo por nosso intermédio. Isso é ser cheio. É deixar o Espírito Santo, através dos dons, usar você plenamente para que a obra de Deus seja feita. Isso é se encher, é entregar-se, como eu já disse, até a tampa, até o topo, sem reserva alguma. É não ficar, muitas vezes, tentando bloquear a ação do Espírito Santo na sua vida, mas é se entregar por completo. Isso é encher-se do Espírito Santo de Deus. E é maravilhoso. Vamos lá? Não confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo, diz respeito ao batismo do Espírito Santo, mas não é o caso em Efésios 5,18. O batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Então, quando a gente usa termos como ser cheio do Espírito, sempre alude, né, o poder do Espírito no que tange ao batismo. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso aqui o ser cheio é doar-se, é se entregar, é deixar o Espírito Santo guiar a sua vida, tá? Deixar o Espírito Santo guiar suas decisões, suas práticas, ok? Suas ações, suas atitudes. É viver uma vida plena no Espírito Santo. É 24 horas por dia fazer aquilo que o Espírito Santo quer que eu faça e viver como o Espírito Santo quer que eu viva e ser quem o Espírito Santo quer que eu seja. Esse é o ponto, tá? Então a gente não pode confundir só com batismo. Porque tem pessoas que não são batizadas, mas também são cheias do Espírito, vivem guiadas pelo Espírito. Esse é o ponto a se entender. Uma coisa é o batismo com o Espírito Santo, que é uma capacitação para o trabalho. Outra coisa também é ter o Espírito Santo, que é o Espírito Santo habitando em nosso ser. Todos os salvos têm a presença, porque ninguém conseguiria jamais, ninguém é salvo sem a ação do Espírito Santo, ninguém é convencido, ninguém se entrega a Cristo Jesus sem a ação do Espírito Santo, ok? Isso aqui precisa ficar claro e guardado em nossa mente. Ponto 3 aí, vigilantes contra a frieza espiritual. Vamos lá, terceiro tópico. Testemunho transbordante. É um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. O que é importante, gente? Para entender uma coisa, tá? Quando a Bíblia fala da gente a questão de louvar, de adorar, de exaltar a Deus,
Quando a gente vê as pessoas cantando, entoando, alegres, isso é um sinal evidente de quê? De que a pessoa está externando um sentimento que está dentro de si. Então esse é o ponto. Então o louvor ele tem essa função. Para que serve o louvor? Para que você externe um sentimento de gratidão, de devoção, de graça, de alegria diante de Deus. Tá, esse é o ponto. Quando a igreja está cantando, está alegrando, nós estamos botando para fora, nós estamos externando um sentimento que está em nós. E além disso, o louvor também tem a função de instruir. Um louvor com uma letra toda bíblica, toda pautada no poder de Deus, também instrui. Porque o louvor é algo que a gente consegue decorar a letra, pôr em prática e dividindo ali, entendendo o que esse louvor diz, a gente consegue também ser instruído através da palavra. É claro que quando falando de um louvor, não de uma música, não de algo que muitas vezes é voltado só para massagear o ego, né? Unção de vingança, Deus vai fazer na minha vida e você vai ficar assistindo, vai ficar na plateia. Isso aí não é louvor, né? Todo mundo sabe que isso aí, chama de que quiser, só não é louvor. Mas o louvor verdadeiro, ele transborda, ele é algo que a igreja sente, algo que a gente externa um sentimento glorioso e maravilhoso. E nos ajuda, sim, a instruir, com certeza, a igreja. Dar graça em tudo, verso 20. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. À medida que eu vou falando aqui, gente, eu não estou lendo para ganhar tempo, estou tentando ser breve. Mas você lê o versículo 19, lê o verso 20 e a gente vai trabalhando aqui. Dar graças, repito aqui, em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Olha que coisa importante, gente. A Bíblia diz em tudo dai graça. O que é o ponto básico? A gente precisa dar graça a Deus realmente em tudo que acontece. Quando eu dou graças a Deus em tudo, eu entendo que não só as benesses da vida, mas as adversidades também são ferramentas de Deus para moldar o meu caráter. As lutas que eu passo, a luta que você passa, servem de Deus, por Deus, para Deus, para que através dessas adversidades nós também aprendemos também, que nós aprendamos diante de Deus, a ter um bom caráter. Aprender não só a ter, mas muitas vezes a gente precisa perder algumas coisas para poder dar valor às coisas de Deus. Então, isso é importante. Então, nós precisamos dar graça em todas as situações da vida. Glorificar a Deus e dar graças a Deus a todas as situações que nos venham. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai centrada em Cristo. E de onde que a gente busca a força para dar graça na adversidade? No Espírito Santo, na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita-nos a fazer isso, a levar uma vida de gratidão, a ser grato a Deus pelo ar que respiramos, grato a Deus pela folha de vida que Ele nos dá, grato a Deus pela força para trabalhar o vigor, grato a Deus pela família que temos, a casa em que moramos, os pertences que temos e pela salvação, principalmente pela salvação em Cristo Jesus. Agradecer todos os dias ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Então, dar graça a Deus em tudo é imprescindível, tá, gente? Para o nosso devoção, para a nossa devoção diante de Deus, ok? Vamos lá, então. Sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. Ou seja, como é que você consegue perceber, às vezes, que alguém é uma pessoa cheia do Espírito? Que essa pessoa gesticula e solta uns sons inexprimíveis, uns gemidos inexprimíveis? Não, gente. Como eu já disse aqui, tem pessoas que fazem barulho, tem uns que começam. Você está falando ainda, ué, que negócio. O que é isso, gente? Amém. Não estou aqui zombando de ninguém, mas a pessoa quer mostrar, ela quer externar para que as pessoas que estão perto falem, aí tá cheio, aí tá o vaso, aí tá carregado, aí o manto, ó, o vaso aí. Nem sempre é assim. Nem sempre é barulho, sapateado, línguas estranhas que demonstram que alguém está cheio, não. O quebrantamento e a humildade essas aí são inconfundíveis. Você quer ver que alguém está cheio de Deus é quando essa pessoa se quebranta perante o Senhor, se derrama. Quando essa pessoa age com humildade, não é comigo é assim, eu sou vaso. Eu oro mais que todo mundo, eu prego mais que todo mundo, eu canto melhor quando eu louvo. Isso aí não adianta, isso aí não demonstra sujeição. Essa pessoa não está sujeita ao Senhor. Uma grande verdade, a gente pode perceber, um grande auxílio aí, é o quebrantado. A pessoa sujeita a Deus, ela é uma pessoa humilde, ela é quebrantada, isso é importante. A submissão, outra coisa que é importante. Então, além do quebrantamento e além da humildade, também a submissão. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. Então, como é que eu consigo me submeter a Deus, submeter ao Pai, né? Submeter ao Pai, submeter ao Filho, submeter ao Espírito, submeter às ordens constituídas, à autoridade? Esse é o ponto. É quando o Espírito Santo está em mim, a sujeição é a demonstração, a submissão clara de que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus na minha vida. É dever, guarde isso aqui, do cristão se submeter a essas autoridades constituídas, tá?
Então esse negócio de cristão que faz gato, cristão que não paga água, não paga luz, cristão que suborna, cristão que... É complicado isso aqui. Então a gente precisa submeter às autoridades, ok? Desde que as autoridades não nos mandem, não nos peçam para fazer nada que é contrário à nossa fé em Cristo Jesus. Lembra lá de Atos que Pedro falou. Quando Pedro, os apóstolos, se viram uma situação em que eles tinham que desobedecer a ordem de Deus para obedecer aos homens, não, aí não. Né? Julgue vós mesmos, o que é pertinente a nós, obedecer a Deus ou aos homens, é o ponto. Então a gente obedece às autoridades desde que essa obediência não conflite com a nossa fé em Cristo Jesus, com aquilo que pode ser contrário e até nos fazer perder a salvação. Aí não, aí é outra história. A gente também tem que ser sensato nesse ponto. Ok? Uma autoridade me manda fazer algo que é contrário à minha fé, aí não. Os seus superiores hierárquicos, a gente também, é claro, obedecer, ser submisso às nossas hierarquias, nossos superiores, né? Toda essa cadeia hierárquica que nós temos aqui. É claro também que desde o mesmo propósito, obedecer no Senhor. Okay? Porque é por causa de frases como essa, sentidos como esse, que muitas vezes não interpretados, as pessoas se utilizam disso aí para poder pisar nas pessoas. Gente, não preciso citar nomes aqui. A quantidade de escândalos que nós temos visto, até mesmo no meio pentecostal, as grandes igrejas ao redor do Brasil, eu estou aqui no estado do Espírito Santo, acontece muita coisa ruim aqui também, mas eu tenho visto aqui no redor de algumas igrejas no Brasil aí, grandes líderes, presidentes de igreja aí que, pelo amor de Deus, furtaram, roubaram, prostituíram, então aí o negócio está uma calamidade geral. Então essa sujeição, essa submissão, ela tem que ser no Senhor. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. A sujeição deve haver entre os irmãos da igreja, sim. É claro, deve haver, devemos ser submissos, desde que isso não seja contrário às ordens de Deus, à palavra de Deus em nossas vidas. A gente tem que ficar muito atento a isso aqui, tá? Um líder, um pastor, quando fala pastor, sem líder, você entende. Líder engloba tudo, obreiro, um camarada que está em adultério, tá? E todo mundo sabe que está em adultério, está no erro, está no pecado, está traindo a esposa, está com um amante na rua aí, bagunçando, aprontando, usando coisa ilícita, fazendo coisa errada. Tá, e eu tenho que fazer tudo que esse cara me manda, peraí, a gente precisa também usar a cabeça, tá? Ok? Existe repreensão para os membros, como também existe a repreensão para os líderes. Existe o afastamento para os membros, como também existe o afastamento para os líderes. A gente precisa entender esse ponto aqui. Submissão? Sim. Sujeição? Sim. Não vamos perseguir, não vamos ser o contrário, não vamos fazer motim, não vamos criar contenda para separar a igreja. Amém. Não. Mas também vamos ficar atentos, né? A gente tem que ser, principalmente nós obreiros, se o nosso presidente está aprontando, vamos encostar esse cara, faça esse cara aí, quer jubilar, quer dar salário, 20, 30, 40, 50 salários mínimos, que dê. Mas esse cara não pode estar nos camaradas, não pode estar no púlpito pregando, ensinando as pessoas sendo no erro, não. Ele precisa ser afastado, como se nós também errarmos. Se eu vacilar na minha igreja, irmão, primeiro eu recomendo, se tiver alguém da minha igreja assistindo aqui, se eu vacilar como obreiro e errar, me exclua. A melhor coisa que você pode fazer por mim, me excluindo, vocês estão me ajudando. Quando vocês me excluírem, se eu vacilar, errar, trair minha esposa, adulterar, bagunçar e aprontar, e vocês me excluírem, vocês estão me ajudando. A correção e a exclusão para alguém que está errado ajuda a pessoa. Quer um exemplo disso? 1 Coríntios 15. Aquele camarada foi excluído e depois ele se consertou. Então, se eu estiver errando, não fica aqui. Não vem nos comentários, se você descobrir um dia que eu aprontei, não vem nos comentários ficar, irmão, vamos parar de falar mal do Fernando Aquino, vamos orar por ele. Não, irmão. Eu preciso ser repreendido, exortado de maneira pesada, correta. O dia que eu vacilar, se eu vacilar, o dia que eu cair, se eu aprontar, por favor, não passa a mão na minha cabeça não me alisa minha testa não. Bate pesado, porque aí eu vou me consertar, tá? Você achando que me defendendo, vamos orar, irmão, o amor, não julguei para não ser julgado, você está só me atrapalhando. Se você é daquele tipo que não julguei para não ser julgado, nem fala nada, porque você só está me jogando no inferno. Agora, se eu vacilar, cair, pecar, errar, não estou fazendo nada disso não, você me entendeu? Não estou errando não estou fazendo nada não. Estou dando exemplo aqui, se um dia Deus me livre guarda acontecer, não vem para cá no comentário, irmão, não julguei, coitado do irmão Fernando. Não, irmão, bate pesado, é exclusão, afasta esse camarada, dá um ano de banco, no mínimo, para ele, para começa com um ano, porque aí eu vou virar gente, vou virar crente, vou me consertar, amém? Tá? Esse é o ponto a ser feito. Vamos lá, conclusão. O significado de encher-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito. Então tá aí, né, gente? Uma aula breve, rápida. Eu não trouxe tantas questões como eu costumo trazer, não trouxe questões ligadas aos contextos originais, porque sábado a lição é amanhã cedo, está em cima da hora, eu não teria tempo hábil de trabalhar melhor a lição. Então desde já peço perdão mais uma vez a vocês, fiquem com Deus, né? A paz do Senhor, um grande abraço a todos os inscritos do canal, ok? Só dando essa satisfação, eu poderia ter deixado de gravar o vídeo, eu poderia não ter gravado o vídeo, depois vim pedir desculpa, perdão, mas eu achei melhor, ainda que atrasado, gravar o vídeo, tá?
Deus os abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, até a próxima aula. Amém. Pai do Senhor.